Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso você tenha interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Bem-vindos de volta, ouvintes do Veja Bem. Nesse episódio sobre idiomas, vamos complementar um pouco algumas ideias tangenciadas no Veja Bem Mais 35 e 36, é o linguagem e como falar bem, respectivamente. Para aqueles que ainda não tiveram a chance de escutar, recomendamos fortemente começar aí e depois voltar para esse episódio. Que como falamos naquele episódio mesmo, o tema é bem extenso e tivemos muitas oportunidades de entrar em tangentes, mas preferimos fazer outros episódios, como foi o caso do VB Padrinhos, que esse também bem interessante, bem conectado com tudo que a gente falou lá. Falamos em um pouco mais de especificidade sobre eloquência e inteligência e sobre contexto de insulto, se você está curioso porque isso significa. Recomendamos considerar virar um padrinho, não só pelo benefício de escutar esse episódio exclusivo, mas também por todos os outros que o acompanha, como ingresso no grupo exclusivo, onde a discussão sempre continua, além da chance de ganhar um curso premium grátis na plataforma ipad.com.br, que é um colaborador do Veja Bem. E se você gosta de aprender e quer ter a oportunidade de aprender algo novo grátis com certificado e mais de 40 horas de vídeo num tema específico, dá uma olhada lá, link nas referências, e considere virar um padrinho ou madrinha do VB. Bom, voltando ao tema, quando a gente fala em idiomas, a primeira coisa que pelo menos eu penso é português, inglês, espanhol, tudo que a gente aprende lá no começo da escola, escuta na TV, vê no cinema, videogame, etc. Mas não é bem sobre isso que a gente vai falar hoje. Não é um VB how to learn English, ou como hablar espanhol. Se vocês estiverem interessados nisso, tem bastante podcasts que fazem esse trabalho. Hoje o papo aqui, só para em grandes linhas, será mais em virtude do idioma como critério de identidade, idioma como recompensa financeira ou cognitiva. Vale a pena aprender um segundo idioma. Eu tenho certeza que todo mundo já tem uma intuição aí, mas vamos especificar alguns pontos contra-intuitivos. E também, no final, maneiras eficazes de aprender um novo idioma, se essa for a sua escolha. Porque aqui, diferente de muitos, na verdade 99% dos nossos episódios, nesse podemos falar em linhas mais ou menos generalizadas que somos experts no assunto. Nossa, você, né? Aqui, deixa eu só especificar. Expert no sentido de experiência de vida. Como vocês sabem, não somos linguistas nem professores certificados de idiomas. Mas eu falo 3 idiomas fluentemente e um quarto basicamente. Mas eu vivo... eu tenho experiência de falar outros idiomas desde 2008 e atualmente vivo em outro idioma, que é o espanhol, na Argentina. Mas também já passei 4 anos nos Estados Unidos e... Enfim... eu sei bem como que idiomas pode afetar a vida de alguém. Não, posso falar da minha experiência no caso. Daqui a pouco o César tá falando Esperanto. Eu posso dar minha opinião sobre Esperanto no episódio. Eu imaginei que você ia comentar. Mas o ponto aqui é compartilhar um pouco dessa experiência e com base em algumas coisas que eu já vivi, que vocês também falam inglês, talvez não conversacionalmente, no sentido de usar todos os dias para falar com alguém, mas
Para quem nunca se deu conta ainda, porque nunca olha as referências, 95% dos nossos links estão em inglês. Isso não é uma coincidência, ouvintes. Temos, digamos, proficiência todos aqui em inglês, em certo nível. Então podemos falar com mais confiança sobre esse tópico. E aí tem um risco da gente soar um pouco arrogante em algumas coisas, mas venha com boas intenções e pela experiência, ouvintes. Então, essa é a nossa desculpa para o que pode ocorrer aí. Então já bate nessa tecla desde o começo. Bate nessa tecla. Não somos expertos certificados, mas somos expertos em experiência. Mas, bom, isso dito, vamos entrar na carne do episódio. E a minha primeira pergunta aí, na verdade, observação de elemento Veja Bem. Lembra lá no episódio Religião, parte 1, que eu comentei que antigamente os povos eram definidos pelo que a gente chama de religião hoje, como tinha os judeus, tinha ainda hoje tem os muçulmanos, mas lembro que eu comentei que o conceito de religião é uma invenção acadêmica do século XVII, e que antes disso você simplesmente designava etnias, povos, pelas práticas que eles tinham, que incluía práticas religiosas, mas eles eram designados por isso, como, de novo, os judeus, os muçulmanos, enfim, a religião, que a gente chama de religião hoje, era a identidade em primeiro nível de um certo povo. E depois que o conceito de religião apareceu e se separou, o que vocês acham que passou a definir os povos? E aí eu já vou... É uma pergunta meio que retórica, mas manda aí. É lógico que é a língua, o idioma deles, mas inclusive você pode pegar o exemplo dos romanos, né? Que considerava apenas... o ponto principal era quem não fala... como é que eu posso dizer? O bárbaros, por exemplo, eram pessoas que não estavam falando o mesmo idioma. Que eu imagino que seja o ponto principal aí, né? A característica principal que define um povo. Se você pensar aqui na época dos impérios, eu diria que não sei se aplica tanto, porque ainda eles dividiam os povos como os judeus, os cristãos. Mas depois, uma vez que foi criado aí o conceito de nação, se você pensar em todos os países que não são consequência de conquistas, que não foram colônias, pensa o que identifica um país que não foi colônia. Pensa lá nos espanhóis, nos portugueses, nos franceses, nos ingleses. É óbvio e intuitivo que o que determina a identidade de uma nação, em primeira instância, hoje em dia, ou pelo menos nesse contexto não ex-colônia, é a linguagem. E tem até um estudioso na área de um podcast que eu escutei recentemente, como sempre, link das referências, que diz explicitamente que religião e linguagem são os dois fatores que mais determinam a identidade de alguém, em qualquer momento histórico. Então, é algo, para mim, foi curioso de pensar, o que realmente, você pensar até hoje, o que te faz brasileiro? A gente não fala brasileiro, obviamente, mas o nosso português não tem muito a ver com o de Portugal, né? Até porque se falar o português de Portugal, ninguém vai te chamar de brasileiro. Então, aí é só uma reflexão de que idioma, sim, tem muita importância para, de novo, determinar a sua identidade cultural, histórica. E quanto mais você pensa sobre o que isso significa, mais elementos você consegue enxergar o que te faz de uma certa nação ou de outra. Eles dizem que o idioma como é que eles falaram? Que é a herança do passado que você leva consigo. Suas palavras do português, existem raízes de Camões nelas. Olha que é algo belo e profundo. Sim, é extremamente não aplicável, mas é bem belo e profundo. O português que a gente fala no Brasil tá tão próximo do de Camões como deve estar o do inglês. Mano do céu, Camões no navio lá. Passa no meio Camões diria,
Dar rolê é preciso, viver não é preciso. Camões era rolezeiro. Bater a nave precisa. Camões era rolezeiro. Mas enfim, esse não é não é um episódio do Veja Bem Mais, então vou deixar essa reflexão mais filosófica aqui. Mas eu queria, antes de só finalizar completamente, saber de vocês o quanto vocês acham que ser brasileiro tem a ver com falar o nosso português. Não é exclusivamente do idioma, obviamente. Acho que tem sim um fator relevante. Sim, né? então. Mas não é o principal. Sei lá, não o principal, eu falo, tipo, maior, talvez. Qual que você acha que é o Não, tem principal? toda uma escultura. Toda a carga cultural tá aí no idioma, cara. Desde que você fala num nível mais, uma coisa mais culta, até o mais característica brasileira mesmo, tipo, Não, sim. interior, o pessoal do interior e sua forma de falar, entendeu? Trembão. É uma parte trembão. Eu imagino que isso são características que definem mesmo, cara. Até pela fala sim. você identifica a pessoa. Da onde ela pode ter vindo, que influência ela sofreu. Um gaúcho, um mineiro conversando. É impossível você não saber quem é quem. Não, mas eu acho que tipo, o que o Sérgio tá falando... Não, eu concordo. Mas o que o Sérgio tá falando, tipo, às vezes, o que faz a gente brasileiro, acho que, tipo, no geral, assim, de... da linguagem, a língua também, mas da própria cultura em si. Mas aí, como o Pedro falou, você não acha que a cultura tá... O terreno que você planta a cultura é o português? Tá ligado? Sim, tá ligado, idioma. É porque eu nunca parei pra pensar, tipo, no idioma isoladamente. É a artéria que passa onde passam as coisas. Passa o meio de passar o sangue. É a pedra angular, Pedro? Ah, não! Pedra angular. William, angular da nossa cultura. Deixa eu perguntar, você acha que se amanhã baixasse um decreto, ou não sei, um terremoto de ficção científica, que todo mundo no Brasil acordasse falando inglês, que a cultura ia continuar a mesma? Não. Ô Pedro, não cola pro Pedro, não cola pro William. Não sei, não. O William tá pensando. Eu não iria responder um não, assim, Você acha que não? tão rápido. Não sei. É uma boa É porque é reflexão. tanta coisa que, tipo, tanta coisa ligada a isso. Que, tipo, só porque eu vou... O William vai dormir tendo pesadelo. Meu Deus, se acordar falando outro idioma, quem você é? Aqui eu vou oferecer um pouco da minha experiência de ter vivido em outros países. Eu vou falar que não importa onde você esteja, que para você se sentir em casa, ou pelo menos no meu caso foi assim, falar português é imprescindível. Não tem elementos de outras culturas como ser mais despojado, ter um humor mais Idiota. um humor mais pessoal, digamos, mais aberto. Assim, tem tipos de atitudes que que eu acho que não dá pra realmente amarrar em uma cultura específica. Eu lembro que você falou, eu não vou lembrar da palavra que mas existe um termo que é só em finlandês, se eu não me engano. Existem esses cenários também. Como é que é? Tipo, existem palavras pra descrever algumas coisas que não existem em alguns idiomas e existem em outros, entendeu? Sim. Isso daí é prova cabal que integra o indivíduo de uma forma muito mais profunda do que a gente imagina, do que só uma fala simples. Incluso a palavra cabal que você está usando aí é um outro exemplo disso. Perfeito. Mas, aí só para quem tá mais numa sintonia com o William, de primeira vez de pensar sobre isso de maneira mais isolada, ainda que seja integrada, é a palavra saudade em português, que realmente não tem uma tradução tão direta em outros idiomas. Você pode dizer, eu sinto sua falta em inglês. Mas o saudade realmente que implica um pouco de nostalgia, um pouco de... A saudade é sempre positiva, né? Não dá pra sentir saudade de algo ruim. Sim. Que saudade, ficar com dor de barriga, o cara falando. Então esse é um dos pontos que o Pedro tá referenciando aí, que realmente seria só o brasileiro capaz de sentir saudade. É uma reflexão interessante de se fazer, porque de certa maneira a resposta é sim. Esse conceito amarrado do jeito que temos aí, sim,
só nosso. E é tão nosso que vocês sabem, até curiosidade nerd aqui, que tem um quadrinho do Wolverine que chama Saudade. Né? Sério? O título é Saudade. E dizem que até no próprio quadrinho eles dizem que é um termo meio intraduzível para outro idioma, que tem que ser vivenciado na cultura para ser entendido realmente o que é. É bem poético. Olha só. Aí o Wolverine mata todo mundo. Então, Mas um outro exemplo legal que eu tenho aqui do meu contexto atual é a palavra... Bom, nos Estados Unidos, em lugares que nevam provavelmente, eu sei em inglês, quando tá nevando, mas é uma neve que tá meio que menos 1 grau, tá 0 grau, que não é a neve daquela que você vê em filme para fazer boneco de neve. Sim. É a neve meio mescla de gelo derretido. Tá chuviscando. Uma coisa estranha. Em inglês existe uma palavra... Garoinha de neve. Não é garoa. É sólido, mas não tão sólido. Eu sei, eu tô zoando. Em inglês tem a palavra slush pra isso. Essa eu não conhecia. Slush. É tipo um barro de neve. Em espanhol, aqui nas regiões mais ao sul, onde se encontra neve, esse termo é literalmente água-neve. Essa é a palavra que eles têm pra descrever. Não. Água-neve. Água-neve. Tá bom, vai lá. Ok. É mesmo, cara? Então, só de novo, é uma curiosidade de como os contextos desenvolvem palavras que só são específicas à cultura e dizem, como tem aquela lenda urbana também de que quem vive lá no Alasca, qual é o nome daquele Esquimó? Os iglus, esquimós. Os esquimós têm mais de 38 palavras para neve. Tem essa neve água, tem a neve gelo. Também só tem neve lá. Eles têm que inventar alguma coisa pra se ocupar. Nossa, esse negócio de palavra, né? Que você falou, esse negócio da neve, me lembrou um negócio de uma palavra, que é a palavra que eles usam, em chinês, que eles usam para iPhone. Tipo, né? Não era do idioma deles, etc. E aí eles usam, eu não sei qual era, eu não vou lembrar, obviamente, a pronúncia, mas as duas palavras, são duas palavras que eles usam para chamar iPhone. Sim. A tradução literária seria celular de maçã. Tipo, como é uma palavra que não é do idioma deles, sim, eles ligaram a marca e deram o nome de celular de maçã. Não sabia disso, não. Sim, isso soa muito a exemplos de conceitos americanos, ou pelo menos desenvolvidos em inglês, que chegaram em outros países e tentaram forçar a tradução, sim, como o mouse, que na Espanha chama raton. Nossa. Pega um raton pra ver e ia rir toda vez. Né? Ou você dá risada, né? Mas aí no Brasil, qual que é o nome de hot dog? Cachorro. Cachorrete. Pior, né? É um exemplo tão literal quanto. Verdade, cara. Então, e o mas trem aí mineiro, como fica onde? O trem mineiro vale pra tudo. O trem já partiu, já. Mas aí, William, quando eu faço essa pergunta aí, o que te faz brasileiro, se você aplicar ela, por exemplo, no caso dos esquimós lá, se você colocar o português pro contexto deles, onde você não tem, você tem neve e tem água, não tem nem água-neve. Você acha que isso iria afetar a cultura deles? No outro dia os esquimós se matam tudo, cava. População de esquimós pra lá. Aqui é uma reflexão, de novo, bem pessoal, baseada em experiência. Não é que você vai encontrar também um livro que diz está comprovado que a língua é 100% da cultura de um povo, de uma nação. Mas, na minha experiência, e depois de tudo que a gente já falou lá no Linguagem, no Como Falar Bem, é uma observação que, sim, ser brasileiro é em grande parte, em maior parte até eu diria, falar português. Obviamente, as variações dentro do país, o que é falar português, o Pedro falou, o gaúcho falar, o cara pernambucano com o vice, não tá realmente 100% igual, mas a maneira, as palavras, tem suas similaridades. Isso, vamos colocar isso, está semeando no mesmo terreno, como eu falei lá no começo. É o mesmo tipo de terra, crescem umas coisas diferentes, mas tá tudo ali. É que nesse caso ainda tem sim, essa união, porque, tipo assim, tem as particularidades regionais mesmo. Só que, vamos pensar num contra-exemplo.
Eu tava vendo um caso aqui que eu queria mencionar em Vanuatu. Eles dizem que no... Você já ouviu falar de Vanuatu? O que acontece? Lá... Isso é uma ilha? Lá tem uma língua... Não, peraí. Esse é só para os ouvintes saberem. É uma ilha no Pacífico, para cima da Austrália ali. Isso. O que acontece? A curiosidade que eu vi aqui. Que para cada 110 quilômetros quadrados tem uma língua viva. Ou seja, são 111 línguas vivas em uma ilha. Uma ilha? É. What the fuck? Imagina... What? Então você já imagina, porque ainda aqui no nosso caso existe... É o mesmo terreno, por assim dizer. Sim. Agora imagina uma situação onde são línguas completamente diferentes. Sim. É a Torre de Babel, né? É a Torre de Babel. Hoje, ó, curiosidade para os ouvintes, existem ao redor de 7.000 línguas faladas no mundo inteiro. Isso é uma estimativa, porque, como o Pedro falou, tem ilhas aí que contribuem bem mais para esse número que outros lugares. Tem outra aqui, César, só para complementar. Papua, a Papua Nova Guiné lá, se não me engano, tem 840 línguas lá. Eles estimaram. Sim. Eu falei, meu Deus! Curiosamente, tá bem perto do Vanuatu. É uma região, até porque, por serem ilhas, aí os ouvintes podem até tirar conclusões já baseado no fato que são pequenas nações, né? Não tem continente, são várias bolhas ali. Cada pessoa da ilha fala idioma. Vai comprar pão na padaria, meu cara, meu Deus! Mas o ponto triste aí é que essas ilhas estão em risco de extinção, né? Dessas 7.000 que eu falei, mais ou menos metade estão em condição de risco de extinção. É raro você encontrar pessoas que falam ela. E eu tenho muita certeza que todas essas línguas que você comentou aí, só uma pequena porcentagem é realmente usada no dia a dia. Você vai encontrar placa na rua com esse tipo de idioma. A maioria das nações, até onde eu sei, tem no máximo 3 línguas oficiais. Tem exceções, mas assim, o que eu conheço é no máximo 3. Então, a longo prazo... Como? Não, eu ia falar, se você for aí, então, pra Vanuatu ou Papua Nova Guiné, né, vários dicionários. Né? Mas tem uma língua oficial, né? Eles devem ter... Sim. Até porque aqui... Né? Aqui você pode pensar na União Europeia também, né? Que tem várias línguas ali, mas você sabe que você fala em inglês, espanhol e francês, você tá bem em qualquer lugar. Até... Porque é um custo também, né? Aqui já entra um pouco no lado econômico da coisa, mas traduzir documentos, ter tudo oficializado em vários idiomas é um custo alto. É um dos maiores custos até. Uma outra curiosidade da União Europeia hoje, gasta bilhões de dólares anualmente traduzindo, replicando documentos acho que hoje, segundo o podcast que eu estou referenciando, tem 22 línguas oficiais na União Europeia. Pode ser um pouco mais. Mas tudo que eles passam de decisão lá tem que ser traduzido, assinado, juramentado. Todo o material. É um custo bem alto. Então, não focando no lado econômico, mas voltando para o lado só cultural, dessas 7.000 línguas aí, a maioria já está em risco de extinção. E muitos preveem que realmente vai ser cada vez maior essa consolidação de línguas. Temos a língua franca hoje, que é o Sir English. Então, é algo para ter em conta, para apreciar as variações linguísticas aí, até na região, que tenho certeza vários ouvintes têm suas pequenas bolhas aí, para só observar como isso determina a cultura de maneira que talvez não tinha percebido antes. E só voltando ao ponto principal, para mim ser brasileiro, brazuca, BR, é falar o português daí, independente da região que você tá. E se você, por casualidade, sair do Brasil, for estudar fora, morar fora, que turista é difícil você realmente se comunicar em outro idioma. Mas se você sentir saudade do Brasil, só fale com alguém em português e você vai ver que é o mais próximo de casa que você pode voltar. Que bonitinho. Você falou isso das línguas que estão morrendo aí, cara. Eu vi um exemplo aqui, tô olhando aqui agora, referente a um vilarejo no México,
chamado Ayapá. Pronunciam lá o Ayapaneco. O que acontece? Existem só 2 pessoas vivas que pronunciam esse idioma. Manuel Segovia e Isidro Velázquez. Só que um detalhe. Eles não se falam. Mas cada um num ponto. E tá todo mundo com medo de deixar o idioma morrer. Aprende e vai pra frente. Medo do idioma. Esse é um problema de várias... Principalmente línguas indígenas. Sim. Só tem pessoas mais idosas que não dá pra realmente comprovar o quanto da língua elas realmente falam, porque elas já nasceram numa geração onde já tinha uma segunda, terceira língua. Sim. Esse é um problema que os linguistas, historiadores têm tentado solucionar, que é registrar as palavras que a pessoa sabe, frases comuns. E tem um grande catálogo na internet para esse tipo de línguas entrando em extinção. Mas ao mesmo tempo que é algo triste pela cultura que isso envolve, não é algo novo, até você pensar no latim, por exemplo. Não é que... Se bem que hoje eu tava vendo falando, o pessoal é... chamava de língua morta, mas hoje eu tenho uma grande quantidade de pessoas que falam, né? Quase até 8 milhões de pessoas. Não, o hebraico. O hebraico... Aramaico, perdão. Israel, não, hebraico não, perdão, é aramaico. Melhor. Porque o hebraico é a língua oficial de Israel, né? Então, eu falei, opa, peraí, tem algo errado. É o aramaico, perdão. Sim, tem, mas assim, aí a gente no ponto semântico do que significa falar essa língua. Tem várias pessoas que sabem latim, por exemplo. Sim. Mas que fala latim, tirando, não sei, os padres mais conservadores até no Vaticano. Cientista e tudo. É tudo em latim. Sim, mas eles usam termos, né? Digo hoje, não antes. Antes era língua franca, assim. Mas hoje... assim, é algo que eu vejo como orgânico pro que no nosso caso também não dá pra, literalmente, sempre vai ter um registro, sempre vai ter um histórico junto, porque querendo ou não, português, se não me engano, francês, mas o espanhol é tudo derivado do latim, não? Então sempre vai ter uma carga aí pra carregar. As línguas românticas. Isso. Sim, tem e vai mudar cada vez mais. Esse é aquele momento... É triste, mas ao mesmo tempo é algo que acontece. É tipo a morte. Você, ouvinte, que não tá pensando na morte. É algo que acontece. Acontece como a morte. Não é triste, não. Pra animar o seu dia, né? Essa foi boa. A gente vai criar, pros ouvintes, só acordar rapidinho, eu acabei de ter uma ideia, a gente tem que criar os melhores momentos do bebê e lançar um episódio com esses cortes, nessas coisas. Vou voltar pra assunto agora. Vai ser exclusivo pra padrinhos, hein? Se quiser escutar. Anota aí. Porque vai dar muito trabalho, então vai ser exclusivo pra padrinho. Bom, vamos pro outro segmento agora, que esse eu falei que ia ser um resumo e acabou sendo quase meia hora do episódio. Mas é uma reflexão interessante. Pra quem nunca fez, acho que valeu a pena pensar um pouco. Agora, o ponto, tudo bem, tem todos esses idiomas aí, contexto de identidade, etc. Mas agora vamos entrar no campo mais pragmático da coisa. Vale a pena falar mais de um idioma hoje em dia? Claro. Sim. Não vale a pena, como logo vai se tornar obrigação. De certa forma, já é, né? Nas escolas já é obrigatório em inglês. Mas aqui eu queria analisar essa pergunta não no contexto óbvio que sim, mas no contexto variável econômica, o quão sim isso é, quais são os argumentos para justificar isso, além de suas esperanças de carreira, do cognitivo, também queria falar um pouco, porque tem muita gente, tem uma associação forte entre falar vários idiomas e ser inteligente. Isso é algo que a gente já discutiu, quer dizer, a gente discutiu sobre linguagem lá no episódio especial para padrinhos, mas esse de idiomas não deu para falar naquele episódio, então a gente vai trazer aqui, e a pergunta é basicamente quem fala mais de um idioma é mais inteligente, e o outro lado da moeda, se eu aprender outro idioma eu vou ser mais inteligente. Essas são perguntas que eu quero discutir um pouco, mas depois de falar do lado econômico. Como vocês sabem aí, é óbvio que falar mais de um idioma vale a pena monetariamente, principalmente no contexto brasileiro. O inglês, o chinês aí, cara.
Mas aqui eu gostaria de começar com um exemplo nos Estados Unidos, que é onde tem dados mais consolidados para o assunto. E você acha que para um americano vale a pena monetariamente aprender outro idioma? Acho que não. Chinês, somente hoje em dia. Eu acho que comparado com a gente, não. Não, comparado com a gente... O dado interessante que eu queria trazer aqui é que, segundo a pesquisa que fizeram lá, um americano aprender outro idioma, ou um inglês no caso, qualquer pessoa que fala inglês, pode ser um australiano, canadense, o mundo anglofônico aprender um segundo idioma equivale a 2% em aumento de renda durante a vida. Nossa Senhora! Meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Porque aí, assim, tem uma variação, essa é a média. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, se você aprender espanhol, não te dá muita vantagem, porque já tem muitos descendentes de hispanohablantes lá, que falam muito melhor do que um americano que realmente aprendeu do zero vai conseguir. Então é demanda e oferta aí. A oferta de bilíngue espanhol e inglês nos Estados Unidos é tanta que você só falando inglês lá não vai se diferenciar muito no mercado por falar espanhol. Porém, se você falar norueguês ou dinamarquês, e quiser trabalhar para Lego, por exemplo, que fica na Dinamarca, aí sim você pode ter um aumento de até 7, 8% na renda. Faz sentido. Mas, sim, é especialização, né? Mas aí o outro lado da moeda, que o William falou do chinês aí, é que se você já fala inglês e quer aprender chinês, quais são as chances de que o chinês com quem você quer falar já sabe inglês? Altíssimo, né? Justamente. Quais são as chances... falar inglês melhor que você. Exatamente. Quais são as chances de que esse chinês está aprendendo inglês desde que nasceu, basicamente, enquanto você, com seus 2 anos de cursinho de sábado de chinês, está tentando falar com ele? Então, aí é mais um ponto de... Tem muita gente que eu vejo que se irrita com o fato de americano, inglês, do povo do mundo anglofônico aí, que eles não falam outras línguas, enquanto que nós sempre temos essa obrigação, esse esforço de aprender o idioma deles. Mas economicamente não tem sentido para que eles aprendam outro idioma. Como eu falei, todo o resto do mundo hoje já está aprendendo inglês. Tem lugares que até obrigam, na Europa, por exemplo, que obrigam desde do jardim de infância, desde o primário eu vou dar um exemplo. O meu sobrinho começou a escola semana passada, ele tem 3 anos, já tem inglês. No Japão, nem desde sempre tem. Então, Japão, Coreia, China. Sim. Não tem mais pra onde correr. Sim, inglês é a língua franca do momento. Independente dos seus sentimentos em relação ao imperialismo americano ou britânico, como foi no momento em que o inglês passou a se converter nessa língua franca. Vai achando que o mundo vai falar Esperanto só porque você gosta. Então, exatamente. Independente dos seus sentimentos ou gosto pela língua, o inglês é a língua franca. Assim como o latim foi em seu momento, assim como o francês foi em outro. Mas aqui o que eu gosto de dizer, a gente já disse em outros episódios, é o mundo como é e não como você gostaria que fosse. Já falou de morte, esse episódio tá sendo um choque de realidade. Idioma, realidade. Mas sim, aqui é, de novo, só compartilhando uns dados interessantes de que realmente quem fala inglês não precisa aprender outro idioma. Economicamente, pelo menos. Se quiser passar para outros benefícios, aí a gente já vai chegar nesse ponto em breve. Mas só em termos financeiros, não fique bravo com o americano por não falar espanhol ou português, porque realmente não tem incentivo nenhum economicamente para fazer isso. Enquanto nós, sim, temos. E aqui eu falei, não tem dados do Brasil, ou pelo menos eu não encontrei, do quanto que sobe na sua renda você falar inglês. Mas eu presumo que em certas instâncias todos sabem se você quer trabalhar numa empresa multinacional ou até nacional, né? Porque chega num ponto onde as negociações, os investidores estão no mundo anglofônico, ou pelo menos vão usar dessa língua, ainda que seja chinês. Chances são que você vai falar com ele em inglês e não em chinês. Então, sim, aí eu chutaria que é bem mais do que os 7% no caso americano para línguas exóticas. Eu, pessoalmente, tenho experiências de gerentes em empresas pelas quais eu já passei, que só não eram promovidos a diretores porque não tinham inglês fluente. E era uma condição necessária. Então, aí o rendimento dessa pessoa, eu calculo, estava em 100%, 150% da sua renda. Que
nunca ia virar o chefe da empresa porque não tinha inglês. Embora tivesse 25 anos de experiência ali dentro e soubesse tudo, mas era necessário para aquela empresa ter conexões com a filial nos Estados Unidos, etc. Então, enfim, esse é um caso, mas eu tenho certeza que até não só no Brasil, qualquer país fora do mundo anglofone, porque, de novo, o capitalismo, em sua maior fortaleza, está nos Estados Unidos, está na Europa. Você pensar nas maiores empresas hoje, são todas vai ser na Bósnia, por exemplo. Americana, inglesa, tem algumas alemãs também, mas chuta o quê? Na Alemanha, inglês também é obrigatório desde muito cedo. E todos os alemães, aqui, bom, não todos, né, mas só generalizando, falam em inglês de maneira bem eficiente, se comunicam em inglês muito mais do que seria a sua competência se comunicar em alemão diretamente com eles. Sim. E aqui, só voltando pro primeiro ponto lá, a gente falou se a cultura, quer dizer, a linguagem determina a cultura. Você consegue imaginar um alemão, da nossa percepção de alemão, falando português, assim como no Brasil? Seria Alemanha ainda? Nossa, imagina o Hitler falando os discursos dele em espanhol. Nossa, fica mais temos que engraçado conquistar aí. toda a Europa. Porque até o próprio idioma alemão dá uma entonação, aquela entonação mais forte, dá aquela coisa. Agora imagina ele gritando em português. Nossa. Exatamente. Então, mais um ponto para aquele sim. A cultura é isso, em sua grande porcentagem a língua. Não quero chutar porcentagem, mas tá acima dos 50, bem acima. É a pedra angular. Mas enfim, então economicamente vale a pena aprender outro idioma? Sim. No nosso caso é inglês. Se quiser aprender espanhol ou francês, é fetiche. Sinto muito. Mas aí é por um gosto pessoal, não, economicamente, quer dizer, tem casos e casos, né? Dá pra você justificar e trabalhar num país da Latinoamérica ou na Espanha. Mas no geral... É inglês, acabou. Senta e chora. Se você quer aumentar suas chances de ganhar dinheiro no futuro, no geral, inglês é um must. E foi a propósito essa palavra aí. Você não sabe o que significa. Bem ruim ficou. Uma bosta. É momento de entender. Prefiro água-neve. Água-neve é boa. Foda-se, então, aí tá... É que nem o Sandro falou do must aí. Ele falou must. Tem várias vezes. Acho que acontece direto aqui também, que a gente tá gravando. Que mesmo, acho que principalmente pelo fato que a gente lê, geralmente a gente lê as coisas em inglês pra falar nos episódios, que você lembra da palavra ou do termo no inglês, que foi o que você leu, mas você não consegue traduzir aquilo, não mas tem uma tradução. É verdade, isso é um ponto interessante. Eu acho que o inglês, principalmente a nível Brasil, tá chegando a um ponto que ele tá começando a, inclusive, entrar, não digo que vai virar cultural, mas que ele tá começando a entrar ali, né, aquele pezinho, porque hoje já entrou, cara. Já entrou, mas eu digo, tipo assim, não vai se tornar, tipo assim, a língua oficial. Mas tipo, a influência já tá aí, cara, não tem mais pra onde correr. Pior que tem muito termo, muitas coisas que a gente fala, até quando a gente tá conversando normal, zoando. No dia a dia, cara. Você acaba falando inglês porque, de certa forma, é mais comum. Não é o caso do que um dos nossos padrinhos comentou em Curitiba, uma das línguas oficiais já é o inglês. Tem lugares no Brasil que essa imersão do inglês é maior do que em outros lugares. E aí um parênteses também, um ponto interessante sobre a resistência de certas pessoas. Não, tem que falar o português genuíno. Nem fala certo português, tô falando falar português genuíno. É sempre assim, né? Tem gente que diz que é coisa de socialite, elitismo, pra usar um termo bem de São Paulo aí, é paga-pau. Consome tudo que vem de lá. O idioma não quer falar. Eu vejo isso daí como coisa de contexto. Se você tá falando em, sei lá, em coisas que são tops e must com a sua avó, lá no interior de Minas, falta um pouco de reflexão aí. Mas você tá falando com seus amigos no shopping Morumbi, lá em São Paulo, eu não vejo como uma agressão à língua portuguesa e à própria cultura. É uma consequência... A consequência dos tempos. Eu falei, igual no meio do shopping, a voz você tá falando comigo, tu tá falando comigo. Não adianta insistir em manter coisas que
naturalmente já estão mudando. É igual insistir que o Pedro falou, e falar o português de Portugal, ou o latim, pensando que está fazendo um favor para alguém. Esse, na verdade, acho que essa insistência aí em ser o clássico talvez seja o mais paga-pau do que mesclar algumas coisas de inglês no dia a dia. Eu acho que tá tirando muita coisa, claro. Mas... Eu conheço uma pessoa que, tipo, quem me conhece sabe, ele mexe, às vezes, né, solta alguma palavra em inglês no meio. Se eu estiver zoando, estiver brincando. E a pessoa odiava que eu falasse qualquer coisa, qualquer palavra que fosse em inglês. Se eu só falava uma palavra em inglês, eu já virava e falava, você não fala inglês perto de mim. Refinado. Calm down, fala pra ele. Contexto. Tem muitas coisas que a gente usa também, que a gente falou aí, o mouse. Hoje tá em moda falar top, né? Que o negócio é top. Top também. Nossa senhora. Tem coisas melhores absorvidas do que outras. Brasileira, né? Tipo topzera. Ela já brasileirou o negócio. Brasileiro sempre caga. Chega pro americano, topzera. Tá bom, pô. É um reflexo da nossa cultura aí, permanente ainda. Brasil, BR invadindo o mundo agora. E pra mim essa é uma das belezas de que eu falei. O português é essencialmente o que nos faz brasileiro, mas não é que daqui a 50 anos, onde a maioria das coisas talvez estejam em inglês, que vamos deixar de ser brasileiro. Eu só sinto que ainda esses termos vão ser abrasileirados em alguma coisa, igual o topzera aí. Então não tem como você se distanciar de toda a herança de séculos da língua. Não é um medo justificado para ter leis como na França de que tudo tem que estar em francês oficialmente. Francês é bem pau no cu, né? Acho que é bonito, cara. Mas enfim, não vamos discriminar nenhuma nacionalidade aqui. Deixa os francesinhos, pra mim, sabe o que é? Que antes o francês é a língua franca. Imagina você ter uma língua falada em todo mundo, remetendo como que a capacidade intelectual, né? Porque você precisa ser inteligente, tem que falar francês. E tava tudo ali, a filosofia, a ciência. E de repente... Depois você chutar de um lado. Ó o rancor. De repente virou uma língua de fetiche, né? Je parle français, mon amour. Mas enfim, vamos deixar os franceses lá. E vamos passar pro outro ponto aqui, que eu acho que é um dos mais interessantes, que é o do... Economicamente tá decidido, então. Vale a pena e que seja o inglês, se você já não fala inglês. Sim. Agora, cognitivamente. Aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que quem fala mais de um idioma é mais inteligente? Eu acho... eu vou pegar essa pergunta e vou usar como resposta. Eu acho que a pessoa que tem mais exposição a mais idiomas tem a oportunidade de ficar mais inteligente. O que ela pode, por exemplo, ler ou assistir. Digamos que você seja um sentido que você fala. Sim, cara, digamos que você seja um poeta lá um esquimó. Você tem hoje. Tipo, você. Não, do esquimó não. Por exemplo, eu vou pegar o exemplo que a gente usou do Slush e o Água-Neve. Porque, tipo assim, que você tenha nascido nessa região do sul lá qual é a região, César, que eles falam aí Água-Neve, você falou? Patagônia. Lá na Patagônia, por exemplo. Eles não têm um termo pra descrever aquilo. Por exemplo, um americano, por exemplo, quando olha aquilo, que um cara seja um poeta, existe uma forma de colocar aquilo, cara. Eu acho que quanto maior o número de exposição a idiomas, mais oportunidade você tem de enxergar, como é que eu posso dizer? Descrever melhor as coisas. Tá, mas no fim você não respondeu a pergunta. Sim, cara, claro. Eu acho que quanto maior a exposição a idiomas, mais oportunidade você tem de ver o mundo como na perspectiva da outra pessoa. Você pode ver a mesma coisa. Só que talvez o método de descrever isso já mude um pouco. Entendeu? A perspectiva. Você tá falando do que a gente falou lá no Como Falar Bem. Que significados vêm de contexto, e quanto mais contextos você tem, quanto mais ferramentas. Melhor, cara, mais experiência, mais tipo, um leque de abertura pra enxergar você vai ter. Sim, linguagem gera percepção. Quanto maior sua perceptividade, mais inteligente você é. Mais ou menos isso que você tá falando, em linha geral. Sim. Linhas gerais. Ok. William? Tipo, isso que o Pedro falou, eu concordo. Mas agora, tipo, você
você é inteligente porque você fala Não. 2 idiomas, não. Tanto que eu acho que eu até imagino o que o César vai falar, que é um dos vídeos, era TED Talk, né, cara, se eu não me engano. Uhum. Que o cara fala que, tipo, que eles fizeram um experimento com bebês, que, por exemplo, que você é brasileiro, quer dizer, por exemplo, sua mãe é brasileira, mas seu pai é americano, e você cresce numa casa com os 2 idiomas. Tipo, você cresce aprendendo aquilo, então tipo, um bebê não é um gênio inteligente, sabe, porque ele tá aprendendo, é o que ele convive, é a convivência dele, então automaticamente ele vai pegando... Então, tipo, você não é inteligente porque você fala 2 idiomas ou isso. Concordo que você falou de... abre mais portas, obviamente. Mas acho que não é tipo, mais inteligente só porque você fala. Então, por isso que eu acho que a abertura, tipo, a mais contato, é mais oportunidade de você poder... Sim. Não, sim. Uhum. Eu tô achando engraçado vocês responderem essa pergunta aí, quando eu fiz a mesma pergunta, basicamente, no episódio para padrinhos, inteligência verbal. Uhum. E, para mim, o primeiro ponto nessa pergunta aí é perguntar como você define inteligência. Porque não adianta nada eu falar mais de onde faz inteligente, responder sim ou não, e a gente não especificar o que é inteligência nesse caso. Olha o Ingersai vindo. O Ingersai aparecendo aí. Chegando César nunca mais foi o mesmo depois de ter contado com o Ingersai. Não mesmo. Ó, ouvintes, esse é um ponto aqui bem pessoal meu, viu? Esse episódio de linguagem, obviamente, eu tive muito mais exposição do que vocês só escutando, porque eu tive que ler muito pra isso, mas pode mudar sua vida, hein? Se vocês prestarem atenção. Eu tenho até medo de conversar com o César, porque antes dele começar a conversa, eu vou levar um relatório com tudo escrito pra Ele vai falar, pera aí, que jogo que a gente tá jogando? Pra gente começar essa conversa. É bom, a esperança é que os jogos sejam melhores. Mas enfim, aí pra esse jogo da inteligência aí, inteligência e idiomas, eu vejo, no geral, uma conexão forte, uma associação forte entre a quantidade de idiomas que você fala e a percepção de inteligência. E foco na palavra percepção aí. Se você falar, até na entrevista de trabalho, para uma pessoa que você acabou de conhecer, eu falo 4 idiomas, sempre fala, não, tipo, já tem uma reação de você é diferente de mim nesse sentido, você tem algo assim meio ilusivo, já gera um respeito, digamos, em linhas gerais. Não sabe falar merda em 4 idiomas. Português, inglês e bosta, é isso que eu falo. Não, vocês sabem que é valorizado no trabalho e tem no contexto social, o círculo de amigos também tem o seu impacto. Mas o porquê isso é o interessante. Como o William estava falando aí, acho que inteligência, você colocar no caso do bebê, que é um bebê inteligente, que é uma pessoa de 50 anos inteligente, você sempre vai usar critérios diferentes. Então não é uma pergunta fácil de ser respondida sem especificar o inteligência para quê. Mas, como temos que chegar numa resposta aqui, eu diria que isoladamente, ainda que seja meio impossível, a resposta é não. Não é que você, como o Ilha disse aí, você fala 3 idiomas e você é mais inteligente por causa disso. Porque você não sabe as circunstâncias que gerou você ter esses idiomas. Cara, você comentou, realmente, eu acho que essa primeira impressão casa um pouco com o que a gente falou no começo do episódio, cara. Quer dizer, eu não sei se todo mundo tem essa visão sobre a língua ser o pilar, por exemplo, cultural de um país ou de uma região, enfim. Mas eu imagino que quando você diz pra alguém que fala mais de um idioma, por exemplo, 4 idiomas diferentes, ela imagina que você tenha já vivenciado ou tenha aí, tipo, tenha adquirido um nível de cultura, de experiência de vida em relação ao que você aprendeu aí, porque ele pode estar trazendo, entendeu? Não vinculado só à fala. Essa é uma especulação, mas eu diria que ainda que não seja uma exposição direta... Mas eu até entendo por que quando você diz pra alguém que fala, por exemplo, 5 idiomas, a pessoa tende a vincular isso, sim, entendeu? Mas eu diria que não é só essa presunção que está assumindo que a pessoa teve essa experiência. Eu acho que mesmo que você aprendeu 5 idiomas no Duolingo, nunca pisou fora do Brasil, mas aprendeu online a falar tudo isso aí, você ainda tem a mesma reação, porque todos sabemos o esforço que aprender outro idioma requer. Então, independente se você aprendeu na sua casa enquanto bebê, que aí é um esforço menor, mas ainda assim, não é fácil você
conciliar vários idiomas. Todo mundo sabe que mescla palavras, que tem falsos cognatos. É um esforço cognitivo grande falar mais com o idioma. Eu acho que isso gera essa percepção de inteligência, uma maior capacidade cognitiva, mais do que necessariamente ter vivido em outro país ou saber a história do francês, por exemplo, coisas por aí. Então, eu acho que essa é o que gera essa reação. Mas o meu ponto é que, independente de como se aprendeu, se foi como bebê, se foi no Duolingo, se foi fazendo intercâmbio em 5 países distintos, eu acho falha essa equivalência direta entre capacidade de idiomas e inteligência, porque, em primeiro lugar, o Kim Jong-un lá, o imperador da Coreia do Norte, fala mais que o idioma. Ele foi educado em inglês, fala o coreano, provavelmente fala chinês também, que está direto em contato com a China. E aquela região ali você tem que aprender os vizinhos, o idioma dos vizinhos. E eu não chamaria ele como uma pessoa mais inteligente. Obviamente, é uma percepção minha. Eu não sei o QI dele, nem... É que a gente chega no areia movediça aqui, né? É porque, assim, se ele tá no poder até hoje, de certa maneira, ele é um cara muito inteligente, né? Alguma coisa ele fez. Sim, olha a condição que ele conseguiu manter o país no próprio império. Mas definir inteligência, pra mim, é a chave dessa pergunta. O que você tá o Wittgenstein, a gente já entendeu. Mas, assim, só aqui pra usar algum critério, só pra ter uma resposta generalizada. Tem experimentos de medir QI de pessoas que falam mais de um idioma. E aí existe evidência empírica, ainda que fraca, de que... Vamos lá, tem que separar em 2 camadas. Pessoas que falam só mais de um idioma, até 2, por exemplo, mais padrão, não tem um QI maior do que outras pessoas que falam só um. Porque, de novo, é contexto, necessidade. Por exemplo, nos Estados Unidos, você vai falar que o americano é mais burro do que o resto do mundo porque não fala espanhol, francês, nada. Se você pensar em todos os os pesquisadores e ganhadores do prêmio Nobel dos Estados Unidos e Inglaterra, você vai ver que não tem mérito essa asserção aí. Por outro lado, existe uma evidência fraca também de que quem fala muito mais idiomas, que são os poliglotas, ou tem até a categoria hiperglota, que eu aprendi recentemente, para quem fala mais de 11 idiomas. Porra. Essas pessoas, sim, têm um QI levemente maior do que outras. Mas aí acho que já está em outra categoria, né? Você está comparando um cara que consegue falar 11 idiomas com alguém que fala um portunhol ou inglês básico. Tô tentando aprender um terceiro, já é quase impossível. O cara fala 11. Mas aí o meu ponto é o ovo e a galinha. Porque quem fala 11 idiomas, eu acho que ele não é eu tenho QI maior porque ele aprendeu a falar 11 idiomas. Eu acho que ele aprendeu a falar 11 idiomas justamente porque ele já tinha predisposição a absorver conhecimento e explorar coisas nesse sentido. Não é a relação direta, eu vou aprender 10 idiomas lá no Duolingo e meu QI vai subir. Isso é uma falácia de consequência. Porém, e aqui é o porém forte, que eu presumo, acho que sim, já lançamos o episódio de atenção. Aprender um outro idioma, no contexto que seja, mas aqui eu vou focar só no contexto de depois que você cresceu, depois de grande você está aprendendo idioma, ele leva você a refletir sobre sua própria comunicação. Você tem que aprender, independente da língua, espanhol, inglês, alemão, você tem que focar no que é um verbo, no que é adjetivo, quais são as conjugações verbais, você tem que pensar sobre essas coisas, esses elementos, que pode soar como a coisa mais entediante do mundo no primeiro momento, mas é algo que você tem que prestar atenção, em como você está se fazendo entender e o que você tem que fazer para entender melhor outra pessoa. Então, o exercício de dar atenção à comunicação, eu acho que a longo prazo faz você uma pessoa mais reflexiva nesse sentido. Porque a maioria das vezes nós escutamos apenas para escutar, quer dizer, escutamos apenas para responder. Enquanto que, falando outro idioma, você tem que dar muita atenção a saber que você realmente entendeu o que outra pessoa está falando. Então, aí, a atenção, a palavra mágica aí, ela tá repartida, não é só o que eu vou responder, senão eu realmente estou entendendo o que ela está falando para depois você pensar no que vai responder e também como estruturar essa resposta. Então, esse exercício, e quanto mais idiomas aí melhor, né? Porque você pensar em espanhol é fácil, é quase que uma tradução 1 para 1, mas se você pensar em
em japonês, por exemplo, onde não tem o futuro simples. Então, uma coisa que nem como você tá falando, depois de grande é difícil aprender um outro idioma, não sei o quê. Do que eu sei do inglês, pra mim não foi tão difícil, porque eu sempre gostei do idioma. E porque sempre teve presente comigo. Desde criança eu sempre assisti filmes legendados, sabe, jogar videogame, etc. Então não foi tão difícil. Mas recentemente, eu tava tentando aprender um pouco de japonês. E, meu Deus do céu! É outra coisa, você realmente começa do zero. Porque você tem que aprender o alfabeto, depois as pronúncias, e nossa. É completamente diferente. Então, para resumir, esse é uma boa tangente para o próximo ponto, William. Cognitivamente, existe evidência de que você falar muitas línguas tem predisposição, mas só falar outra língua não aumenta seu QI nem nada. Porém, o exercício de aprender, e aí não é só para língua, né? Você pode aprender a fazer basicamente qualquer coisa. Sim. Mas só de direcionar a atenção, de pensar mais sobre algo, é algo que, em linhas bem gerais, te faz uma pessoa mais inteligente, bem vago aí esse inteligente. Você consegue refletir mais, pensar mais sobre o que você está pensando. Então, se você considera inteligência capacidade para processar variáveis e estruturar pensamento, aí sim você pode botar um sinal de igual aí. Mas, contexto, né? Você tem que lembrar de novo do Vladimir Putin lá, do Kim Jong-un, de todos os contra-exemplos para que você... É que aí você está falando de inteligência política, não vou misturar as coisas. Mas... Eu garanto, Putin some com 100 em uma semana, ninguém acha. É burro. De novo, sem definir inteligência, o papo complica. Mas só essa reflexão aí. Cognitivamente, vale a pena aprender outro idioma? Se o seu foco é aprender, sim. Isso vai servir para muita coisa. Aí você tem que pensar também em curso de oportunidade, né? E aí chega o ponto do William lá. Aprender é difícil. Então, vale a pena, dado que hoje existe o Google Translate e especulamos no futuro você vai conseguir usar um fone de ouvido, como não sei se vocês viram aí foi ano passado que o Google lançou um fone de ouvido que traduzia simultaneamente e funcionava na apresentação, mas depois não. Um dos maiores vexames do ano passado. Foi o retrasado. Mas link nas referências para esse vexame aí. O ponto é que estamos num momento tecnológico onde muitas pessoas já estão argumentando não vale a pena porque você ir para qualquer país e botar no seu celular lá a frase que você quer traduzir e mostrar para outra pessoa, você consegue se comunicar. E daqui a, não digo 5 anos, mas daqui a 10, 15, o que impede de você ter essa tradução realmente simultânea e... funcionar o negócio do Google. Para os padrinhos que né, são padrinhos e escutaram a gente falando da última temporada do Black Mirror, que tem aquele episódio lixo das baratas, mas tem essa coisa que o sistema traduz automaticamente o que o cara fala. Não sei se vocês repararam nisso, né? Putz, é verdade. Porque, tipo, o cara tava falando em, sei lá, raio de idioma que ele tava, e a mulher tava escutando em inglês. Só que aí ela falava inglês, mas ele escutava no idioma dele. É verdade. Automático. Não é só padrinhos aí não, William, corrigindo. O último é verdade, foi liberado. Padrinhos. É verdade. É o próximo que vai ser. É o próximo. Então, por favor, todos vocês sabem do que já vamos aproveitar o gancho, hein? Padrinhos aí, por favor. Estamos aceitando. Estamos aceitando. Que bosta. Poderia estar roubando, poderia estar matando. Mas não, eu tô aqui, sentado no chão, gravando com vocês. Aceitando doações. Isso. A gente já comentou dos vários benefícios, e um deles é ter acesso a episódios exclusivos da segunda temporada do Black Mirror e num futuro próximo da quarta temporada também. Fechando parênteses, então, nesse contexto aí, para vocês, vale a pena aprender outro idioma, ainda que num futuro próximo tecnologia vai fazer com que isso seja obsoleto? Sim, porque eu não sei se eu vou estar vivo até lá. Então tá bom, vambora. Ué? Você compartilha dessa visão, Willi? Tipo, você para pra pensar. Não tem porquê. Não teria realmente porquê você gastar seu tempo aprendendo o idioma, sendo que depois você automaticamente vai. Mas ainda assim.
Não, eu sinto que vale a pena você tentar aprender um idioma diferente, independente de qual seja. Ainda mais se é quando você gosta, pô. Gostar é chave aí, né? Então, exatamente. Mas gostar do que é a segunda pergunta. Eu concordo com vocês dois aí. Eu vejo esse futuro próximo aí, talvez não tão próximo. Lembra do carro voador que tava 10, 15 anos desistindo? Já era pra ele estar voando já, cara. O que tá acontecendo? Os carros que andam sozinhos já tá tudo batendo um no outro. Imagina carro que voa. Eu acho que embora os sistemas de tradução estejam cada vez melhores, como o próprio Google Translate exemplifica, porque se usasse esse tradutor aí há 5 anos atrás, saía qualquer coisa, né? Era traduções literais. E agora já tem um pouco de subjetividade, já tem um pouco de detalhismo que, em virtude da plataforma, da tecnologia aprende, como que é? Neural Networks, ou Machine Learning. Nossa, é verdade. Antigamente você jogava um texto em inglês no Google Translate e saía uns bagulho muito pouco. Mas as novas tecnologias estão possibilitando que os algoritmos melhorem essa tradução, tenham em conta particularidades de cada língua. Mas você presumir que isso vai ser igual, falar uma frase para alguém numa conversa, que uma coisa é um texto, né, que tá a palavra ali, tá a estrutura já fomentada, e outra é você falar, que tem inflexão da voz, tem um monte de... Porra, sotaque, pelo amor de Deus. Eu tô pensando, sabe no quê? Gírias. Você vai pra Noruega morar lá, o cara bate no seu carro, você bravo, nossa, você desce do carro, digita no celular aqui, ó, mostra na cara dele. Ponto de exclamação em caps lock, Tá né? vendo? Coloca um fuck you, né, em norueguês no celular. Não é a mesma coisa. Então, eu acho que é muito otimismo se alguém tá evitando aprender inglês, por exemplo, no contexto BR. Não. Porque consegue usar o Google Translate. Isso daí, não... Tenho certeza que no trabalho, eventualmente, se tiver numa empresa multinacional, não vai ser suficiente. Concordo. Eu tô esperando o Google, cara. Você começou em inglês, não? Por quê? Eu tô esperando o Google. Tá. Pro eficiente, usar o Google Tradutor, né? Coloca no currículo. Bilíngue. Que idioma você fala? Tudo que o Google traduziu, eu sei. Mas aí eu quero chamar a atenção pro, tecnologicamente é bem otimista, talvez até um pouco ilusório você pensar que isso vai ser um substituto no nosso tempo de vida, voltando à morte. Vamos morrer, ouvintes. Mas, tirando isso, ainda que isso aconteça em 5 anos, vamos presumir, só pro exercício aqui. Eu acho que ainda assim valeria a pena aprender, porque, como eu estava falando antes, e para chover um pouco mais no molhado, o exercício de colocar mais atenção na sua própria comunicação e refletir sobre maneiras diferentes de materializar o pensamento. Eu vou repetir essa frase porque soa bem de advogado e é legal. Materializar o pensamento. Meu Deus. Não, porque como a gente estava falando lá de tempos verbais, coisas que não existem em português, ou talvez só existem em português, como passado, pretérito, perfeito, são coisas que você não encontra em inglês, por exemplo. Como você pensa, como você divide a linha do tempo em tantos segmentos, assim, em outras línguas tem só o futuro simples, passado e já era. Então você contemplar essas maneiras diferentes de novo, materializar o pensamento sobre o tempo, ou sobre análise de qualquer outra coisa, te leva uma sensação boa. Aqui volta pro pessoal lá de gosto, etc. Mas se um dos seus focos for abrir mais portas, como o Pedro estava dizendo antes, aumentar a sua percepção das coisas, aprender um idioma é uma das coisas mais eficientes que você pode fazer em virtude disso. Não importa então, quantos livros... Tudo. Gente, começa o inglês. Escolas de ingleses interessadas numa parceria com o Veja Bem são bem-vindas para anunciar no programa também. Sempre bem-vindo. Mas aqui, ouvinte, vocês estudaram em escola de inglês aí, fala parceria, professor aí, responsável, acha aí o contato e passa pra gente. Isso aí. Senão, pode ser que a gente vire competidor, né, no futuro, o VB Linguagens. É verdade. VB Idiomas. VB Idiomas, isso. Linguagem é só o spin-off do Wittgenstein. Mas enfim, já que a gente está no tema, vamos consolidar tudo e fechar o episódio com
com dicas para aprender de maneira mais eficiente. A gente está falando aqui, não, vale a pena economicamente, vale a pena cognitivamente. Mas beleza, como a gente sabe que requer um esforço tremendo e que muitas vezes é chato, e muitas vezes você passa 10 anos na escola aprendendo a conjugar o verbo to be e depois não entende nada quando alguém fala com você diretamente. Então, qual que são nossos truques aí pessoais que podemos compartilhar para que o ouvinte que esteja aprendendo outro idioma possa fazer isso de maneira mais eficaz? O que eu vi principal, se aplica a todos, que eu sempre escuto, é o convívio diário com a língua. Seja, sei lá, você tem a oportunidade de, sei lá, o sistema operacional da sua máquina. Se você já tem um contato com o inglês, começa a usar inglês. Tipo assim, se porventura você tiver alguma tipo, não estiver entendendo, você tem uma internet para buscar, seu próprio celular. Faz um bom tempo que eu usava meu celular todo com o sistema inglês. Eu acredito que o convívio diário com o idioma é o fator principal aí, cara. Não tem outra forma. Estudar só 2 horinhas por dia, pode ser que ajuda, sim, mas eu acho que o convívio diário É assim que você aprendeu inglês? Eu acho que no meu caso foi. No meu caso foi. Que, tipo, é bem clichê falar, mas sei lá, eu acho que funciona mesmo. Você realmente, se você gosta de um filme, se você gosta de música, tá ligado? Tipo, uma coisa que eu fazia bastante quando eu tava começando a aprender inglês, quando eu comecei a gostar do idioma, era justamente tipo, escutar as músicas, ver as músicas que eu gostava e realmente ver a letra, ver a tradução. Porque muitas vezes você escuta, mas, tipo, você ouve, mas você não tá realmente escutando, cara. Você pega pra ler a letra, você... essa palavra. Às vezes você conhece uma palavra, mas você não reconhecia antes porque o cara falava muito rápido, coisa do gênero. E aí é legal porque você começa a pegar sim. a fala, né? É clichê, mas realmente funciona. Foi assim que você aprendeu, o que você tá dizendo, né? Sim. Música, filmes, principalmente, videogame, Jesus. Eu vou complementar aí com... Bom, o primeiro é que estamos fazendo um resumo aqui para quem tem realmente interesse em métodos. Tem um link nas referências de um TED Talk de como aprender a linguagem, que foi um dos melhores TED Talks que eu já vi para essa finalidade, que é uma linguista que estuda poliglotas faz uma década já, e ela condensou os métodos para aprender linguagem nesse TED Talk e eu achei bem legal, e aqui eu vou passar o resumo, mas vale a pena você conferir na íntegra o que ela disse. E também no meu caso, né, eu senti que muito do que ela falou se aplicou como eu aprendi. Então, primeiro, o Pedro já falou aí, é que você tem que pensar em aprender um idioma como aprender a nadar. Não dá para você botar o pé na água uma vez por semana, 2 horas, e depois falar que sabe nadar. Não é assim que funciona. Outro idioma você pode romantizar como um lago, um mar, um rio. E você aprender a nadar aí, você tem que saber a correnteza, tem que saber a profundidade, você tem que entrar, tem que estar molhado aí. E quanto mais tempo você passa, mais eficaz fica você adquirir esse conhecimento e saber se conduzir aí dentro. Então, sim, linguagem é uma questão de imersão para você aprender de maneira eficiente. Cursinho de 2 horas no sábado, lamento, ouvinte, mas não vai te ajudar muito, não. Você tem que achar maneira de incorporar isso no seu dia a dia. E aí o Pedro falou do celular, de videogame, o William falou de música. E aqui eu já vou entrar na minha experiência. Eu particularmente não sou muito fã de música, porque a música, eles focam mais na rima, focam mais no refrão. Eles fazem muitas adaptações artísticas à linguagem para que soe melhor a música. Então, eu particularmente não vejo com muita referência para falar o dia a dia, assim. Tem as palavras e tudo, mas a pronúncia, quase todo mundo na música, principalmente quanto mais popular for, menos relação direta tem com a linguagem falada. Traduzir um Eminem, filho. Aprender inglês escutando Eminem. Depende. Se ouvir Jay-Z e for no Brooklyn, você vai entender algumas gírias. Não tô falando que é inválido o exercício, só tô falando que se você achar que vai aprender inglês só escutando música em inglês todos os dias... Não é isso que eu disse, né? Assim como eu assisti filme legendado. Você tá focando muito mais em ler do que realmente escutar o que tá sendo pronunciado e a estrutura. Uma coisa boa de fazer quando você já tem um inglês, assim, bem marromeninho, é tipo, pega um filme que você já tá cansado de ver, mas você gosta de ver, e tenta, tipo, assistir ele com a legenda. As Duas Torres, né, pro Pedro. E tenta, tipo, assistir ele com legenda em inglês. Nosferatu, não tem fala.
Tipo, assiste filme com a legenda em inglês. Pô, isso me ajuda bastante. Eu diria que até não precisa ter inglês nem mais ou menos. Independente do seu nível de inglês, pega uma série. Eu diria que série é bem melhor que filme, porque filme é o pé na água por 2 horas só. Mas pega uma série, no meu caso eu assisti Lost, faz 10 anos já. Foi a primeira série que eu assisti legendada em inglês. E isso me ajudou de uma maneira que eu lembro até hoje, quando eu aprendia frases assim, que eu colocava pausa e contemplava aquele momento de caiu a ficha de como isso funciona. Vocês estão vendo como é que foi divertida a adolescência do César, né? Não, mas pô, para aprendizado, Eu tô brincando. isso no meu bolso de estudos. Eu me julgo. Só tô dizendo que por exemplo, é difícil em inglês você entender o has been lá, o pretérito, esqueci o nome gramático, mas é o verbo to have, mas no passado. Have been, has been, tudo isso aí. É algo que só estudando o livro de gramática é difícil você absorver, porque não tem uma equivalência direta em português. A gente não fala, quer dizer, a gente tem eu tenho estado, mas não fala eu tenho estado triste ultimamente. Eu tô triste, eu estive triste. Tenho estado triste existe, mas não usa. No inglês, contrário à nossa tradição, eles usam sempre. É quase mais usado do que o passado simples. E para você realmente absorver isso, ver um filme por 2 horas não tem o mesmo efeito do que ver uma série de 10, 15, 20 horas e várias temporadas, onde eles estão falando isso a cada 3, 4 frases. Então, assistir uma série, no mesmo TED Talks, a palestrante diz que ela assiste Friends, que ela sabe 7 línguas e ela assistiu Friends nessas 7 línguas já, em alemão, italiano, francês. Nossa senhora! E ela diz que o método... Eu vou ver Chaves em japonês. Eu vi um vídeo de Chaves em japonês. Cara, fica 5 vezes mais engraçado. Imagina. Mas aí o meu contraponto aí a sua observação, ele aqui, você não precisa saber nem o The Book is on the Table, o que significa isso. Só bota a legenda em inglês com áudio em inglês para algo que você já viu e, cara, vai que esse trem aí, como eles dizem lá em Minas, que no final você vai entender alguma coisa. No caso da palestrante, ela disse que entendia já até piada no final da série, de linguagem que ela tinha 0 exposição. Porque é uma coisa de contexto, né? Você vê a maneira de se portar, lembra de algumas coisas, você vai pegando, absorvendo pelo contexto ali da série. E depois de algumas séries, como tem 60 horas de duração, não tem como você não Eu tô pensando não aqui em aprender. qual eu vou ver. Porra, Será que tem Seinfeld em Amaraico? Ah, Amaraico. Aramaico? Pena que isso não funciona. Pra que você quer aprender aramaico? Eu tô Pra se gabar que zoando. você sabe aramaico? Pena que isso não funciona com o japonês, não ia fazer. Nossa senhora! Não Eu funciona? aprender o alfabeto primeiro. Não, mas, cara, você aprende, o ponto aí não é aprender assim, é que você tem que ter método, né? Esse é outro ponto. Não adianta você falar, eu quero aprender um idioma e só mergulhar nessa água do idioma aí, mas não ter um método de progresso. Você tem que ter uma maneira de registrar o que você está aprendendo, o que falta aprender, porque senão, como você vai saber? Não é simplesmente osmose, essa coisa que se transfere. Você tem que colocar uma métrica de alguma maneira. Tipo, eu entendo 20% dessa série, primeira temporada, e quanto que eu entendo da segunda. Tem que botar isso no Excel, numa nota, enfim. Sem esse acompanhamento aí, porque é o que as escolas de inglês, escolas de idiomas fazem, né? Elas te dão provas e fazem segmento do quão bem você está indo. Elas te dão uma estrutura. E, na verdade, não só de idiomas, né? Qualquer escola, faculdade, nada mais é do que uma estrutura para você fazer acompanhamento do que você está aprendendo. Porque o conhecimento está na internet. Você pode ler sobre física quântica no Wikipedia quando você quiser. Agora, para você virar físico, você tem que fazer isso de maneira sistemática. Então, essa é outra chave aí, que ela também compartilha no TED Talk. Tem que mergulhar, tem que arriscar, mas tem que ter um método para fazer o acompanhamento e saber o quanto você está avançando. Então a série sim é uma boa dica. E depois vocabulário. Eu lembro que na minha adolescência, voltando aí a piada do Pedro, que foi bem feliz, eu tinha um livro. Eu tinha um caderno que eu copiava o dicionário em inglês e passava pro caderno. Tipo, só como fazendo cópia mesmo. Colocava lá table, e colocava no meu caderno, table, mesa. E cara, fiz isso pro caderno inteiro. Centenas e centenas de palavras, das quais eu lembro provavelmente 20. Mas a exposição... É que eu não sei, eu tô especulando aqui, agora eu já falo, né? O que eu vou lembrar, o que eu lembrava quando eu não lembrava.
Mas foi um exercício que me ajudou bastante porque direcionou minha atenção ao vocabulário. Então eu tinha consciência do quanto vocabulário eu tinha. Eu olhava para aquele livro, eu sabia que pelo menos metade daquilo, se eu lesse em algum lugar, eu sabia o que significava. Eu não vou xingar. Eu ia usar o César, mas eu não vou, porque eu meio que estou fazendo isso com o japonês. Tipo, que uma palavra do coisa, tipo, eu escrevo a Olha o palavra. orgulho. E aí eu tipo, escrevo ela no katana, na kanji, que for na frente, e vou guardando lá. Cara. Ó, eu vou falar minha última participação do episódio, tá? Isso aqui. Eu vou falar, pra fechar com chave de ouro. Já que eu já tenho inglês agora, eu vou esperar o Google pras outras. Tá morto, cara. Sabe? Né? Pragmaticamente, se o foco é só econômico, em inglês realmente é se suffit. Mas se você quer entender o que eu disse por último aí, talvez tenha que considerar outro idioma. Ah, meu Deus do céu, vou tomar uma água aqui enquanto você tá falando isso. Bom, enfim, acho que já deu para compartilhar bastante coisa aqui. Ouvintes que estão aprendendo os idiomas, que talvez estejam considerando, esperamos que tenham feito boas reflexões, que saibam descrever uma água-neve quando vê alguma. Que Água neve pra mim vai ser água neve, viu? Água neve Bom, é isso, ouvintes. Obrigado pela atenção. Esperamos que vocês possam aplicar tudo que a gente falou aí, ou pelo menos ter dado uma risada. E é isso. Para quem não lembra, o nosso número no WhatsApp é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. Redes sociais, YouTube, Facebook, tem o William no Twitter. E bom, padrinho.com.br/VejaBemPodcast, o melhor investimento que você pode fazer em 2019 ou 2020. Toda a sua vida. Né? Independente de em que ano você está, é sempre bom investimento. Só quero mandar um salve aí pro Andrew e pro Maurão. Perguntar se gostaram das camisas aí, né? Ficou legal, né? Boa qualidade o negócio. Isso aí, os outros padrinhos que estão aí, se quiser contribuir mais também pra ganhar uma camisa. E pros novos também, gente. Vestir o VB na rua. Leve o VB, leve o conhecimento, a nossa cultura. Use o elemento Veja Bem. Isso, tá ótimo. Boa. Então é isso. Vocês querem dizer tchau em outro idioma aí? William, como que é tchau em japonês? Sayonara. Ô Pedro, como que é tchau em mineirês? Se vai o trem. Cadê o francês? A revoar. O revoar? Esse aí, como eles falam em Minas, tchau, au revoir. Au revoir. Tá bom. Bom, é isso, galera. Hasta luego da minha parte. Falou. Valeu, gente.